Quando um time inteiro desaba, é porque o sonho acabou. Um clima de velório, né? É difícil a gente encontrar a palavra. Quando 46 mil choram e 4 mil comemoram, significa que o trauma venceu. E de novo aqui. O sentimento de frustração, decepção, a gente sabia o quanto o torcedor queria essa taça. Foram 71 minutos do Inter na final da Libertadores. Desmoronados em um intervalo de 6 minutos. E a desilusão é grande, a tristeza dói demais. Some isso a inacreditáveis chances perdidas. Uma conta que vai demorar para fechar na cabeça dos colorados. Ainda não acredito como hemos perdido este jogo e não pudimos matá-lo antes de gol dele, não? O medo de um fracasso e mais um mata-mata parecia distante dessa vez. Uma festa que exalava confiança. Hoje é o Colorado, hein? Hoje é mais 50 mil na casa, lotado, é o Colorado, vamos até a final. E quando a noite ficou vermelha, o caminho rumo à final era iluminado pela maior ruas de fogo já vista na Padre Cacique. Hoje nós vamos com tudo, irmão. Bem certinho, 3-0. Beira-Rio, ainda invicto, infernal, visceral. Pronto para formar novos Libertadores. Numa semifinal de iguais, essa gente acredita de verdade que pode carregar o time. Mas também se deixam levar. Um tropeço aos 9 minutos pode contagiar milhares. Gabriel Mercado multiplicou os decibéis do Beira-Rio. Afinal, depois de 13 anos, parecia sorrir para o Inter soberano no primeiro tempo. O espaço entre Marcelo e Felipe Melo encontrou Maurício. Alan Patrick também teve uma chance para chamar de sua. O Fluminense trocava passes, mas não ganhava campo. Eles trocando passes, né? 2 minutos com a bola nos pés. Não conseguiu criar a jogada para finalização, né? Méritos de 45 minutos de marcação quase perfeita. Da defesa ao ataque. Hemos fechado o espacio para que no nos generara y ya íbamos para frente en el marcador. Después de sí que cedimos un poco más la bola para Fluminense, pero no corríamos riesgo. Fernando Diniz já previa as trocas que mudariam o jogo. O também técnico da seleção brasileira soltou de vez o time. Com Martinelli e John Kennedy, o Flu melhorou, mas precisou correr ainda mais riscos. Foi então que Ener Valencia quebrou sua própria lógica com a Libertadores. Primeiro travado por Nino. Depois, o equatoriano fez de centímetros frustrações gigantes. E após muitos metros percorridos, mais uma oportunidade de ouro. Valência ainda deixaria Kudê e o Beira-Rio anestesiados de tensão. Que bolão pro Ener Valencia, recebeu Valencia, bateu pra fora do gol! Pela última vez, No es ni momento ni de buscar culpable a defensa o ataque. No matamos el juego, un juego donde generamos muito más que en otro juego y no lo pudimos matar. E quando faltou juízo ao Inter, a sorte já tinha mudado de lado. Minuto 35. Corta a luz de Marcelo, assistência de Cano, gol de John Kennedy. Ele tocou pro menino, Kennedy, tocou, Kennedy, gol! Com a decisão indo para os pênaltis, os colorados de alguma forma já começavam a pressentir o pior.
Quando o Rocher pediu atenção ao artilheiro da Libertadores, já era tarde demais. Fatídico minuto 41. Cano começou a jogar, que terminou com um passe de calcanhar do John Kennedy. Pro Cano! Gol! Pro argentino que tem mais gols que jogos nessa Libertadores. Um Beira-Rio derrubado. Ainda tentou rugir, com o Luiz Adriano nos acréscimos. Um desespero que logo virou tristeza absoluta. E um tanto de raiva e indignação do técnico Eduardo Cudê. Já não havia mais o que ser feito, a não ser consolar. Esse mesmo Beira-Rio, que ergueu 2 taças da América, assistiu o Tri da Libertadores escapar no intervalo de 6 minutos. Frustração de milhares de torcedores aqui, de milhões de colorados pelo Rio Grande e Brasil afora. A 4ª final da Libertadores foi adiada da forma mais dolorida, aqui na Casa Colorada. Foi a 7ª eliminação do Inter em casa em uma Libertadores. A 3ª derrota em mata-mata só nessa temporada. Do lado de fora, alguns torcedores protestaram com vandalismo. Teve confronto com a polícia. Simplesmente muito dor e muita raiva por a instituição nossa e, como falei, do torcedor. E aí me foram a buscar com a ilusão de poder ganhar a Copa Libertadores novamente. E nos custou muito chegar até aqui. O que a gente pede é para o torcedor, assim como nós chegamos nesse momento junto, que eles continuem acreditando no nosso time e que continuem nos apoiando, porque sabemos que junto nós fomos fortes, chegamos onde chegamos. Um caminho longo, sem leveza e carregado de anos e anos sem um grande título. A decepção, o fracasso, o trauma voltaram a assombrar o Beira-Rio. Coisa, gente, que pesadelo. Boa tarde, boa tarde, seu Maurício. Boa tarde. Foram 71 minutos de Inter classificado, de Inter na final, diante de um bom futebol lá no Rio, aqui também, e aí em 6 minutos acaba tudo. Mais de 2/3 classificado, fazendo gol cedo, o combo era perfeito. Mas falando em combo, uma grande derrota ou uma grande vitória nunca tem uma razão só. Tem, por exemplo, os acertos do Fernando Diniz no intervalo, com as trocas que fez e funcionam. Tem a falta de eficácia, essa palavrinha maldita, eficácia. E aí nós vamos para as chances que o Inter desperdiça. Todas que você vai ver, ou quase todas, são desperdiçadas quando o Internacional tem a vantagem de 1-0. Significa que fazer 2-0 era acabar com o jogo, era tirar o Fluminense da partida. Tem a do Maurício, mas as que mais custam ao torcedor e à torcedora do Inter são as do protagonista, o cara que foi contratado para ser o cara e que desperdiçou chances que não é da sua natureza e do seu costume desperdiçar. Valência. Valência perde 2 vezes a bola do jogo, coisa que o Fluminense não faz com o Cano, que simplesmente não desperdiça. E depois que está 2-1, o Luiz Adriano ainda dá um cabeceio que o Fábio pega para evitar que fosse a pênaltis. Então, não há reparos a fazer na classificação do Fluminense e há muito a lamentar de um Internacional que fez um belíssimo primeiro tempo. E este primeiro tempo, Alice, teve um custo físico que o Inter não suportou na segunda etapa. Passou a marcar atrás demais e longe demais. Com tantos jogadores habilidosos que o Fluminense botou em campo, o risco era iminente e a eficácia faltou. Quando mostra o Valência perdendo os gols ali, né? Foi muito difícil para os colorados aquele momento ali daquela perda de gols. Agora, o que aconteceu depois disso, Maurício? O Valência sofreu ofensas racistas depois do jogo, gente. Foi chamado de macaco, de preto imundo nas redes sociais. Eu não tenho nem o que dizer a respeito disso. Pessoas que se escondem na internet para fazer ataques desse tipo, que a polícia consiga identificar esses racistas, porque é o que são, fazer o que deve ser feito, porque isso é um grande absurdo. Vamos voltar para o futebol, Maurício? Vamos continuar falando dessa eliminação? É asqueroso. É asqueroso. Da busca por explicação. Porque o Inter faz um bom jogo no Maracanã. O Inter faz um jogo para ganhar no Beira-Rio. Aonde, no esquema tático ali, nos meshes do Diniz, que tu falou no comecinho, onde é que o Diniz ganha do Cudê? Bom, você já ouviu falar 500 vezes no tal do nó tático, né? Só que nó tático não é uma coisa pétrea. Pétrea é bonito, uma quinta-feira. Pétrea é muito Não é pétrea. Porque no primeiro tempo, o Cudê deu um nó tático no Fernando Diniz. No segundo tempo, depois do intervalo com as trocas que faz, o Cudê não consegue reagir bem a este avanço que tem o Fernando Diniz sobre o Cudê.
E aí entra a eficácia que não tem a ver com o treinador. Ele fez as trocas certas, mas a eficácia é de quem faz o gol ou perde o gol. Ali a construção é do jogador, é de quem está com a chuteira. Antes, o Fernando Diniz, que apareceu em dado momento se lamentando porque o jogo estava fora dele, ele retoma, ele recoloca o Fluminense no jogo no intervalo com as trocas que faz. Inclusive no segundo tempo, quando ele põe a jogar o Lima no lugar do Ganso, que saiu com lesão na panturrilha. É isso aí, foram mechas que fizeram muita diferença. Agora, zera tudo e recomeça, Inter, porque tem que olhar para a tabela do Brasileirão. Tem um clássico Grenal contra um Grêmio que ainda idealiza lá no horizonte um título e um Inter que precisa fugir ali do rebaixamento. É improvável que o Renato tenha um Marcelo para tirar da lateral esquerda e botar a jogar no meio-campo e surpreender o Inter como aconteceu ontem. Não vai ter. Mas o que o Grêmio tem é uma semana inteira de descanso e o mental absolutamente em ordem. Contra o Inter esfacelado em todos os quesitos. Tático, técnico, físico e emocional. E o primeiro a ter que recuperar o emocional, Alice, é Eduardo Cudê. A sua entrevista de ontem, pós-jogo, era uma devastação. Ele tem 3 dias para recuperar a si mesmo e depois os seus comandados. Muito bem. Seu Maurício vai embora, vai lá para a sala de redação, mas eu não vou ficar sozinha, eu tenho certeza que não. A gente vai continuar falando de Grenal com eles. Você me libera? Olha aqui essa dupla. Pode ir embora que eu fico com eles aqui. Essa é as Gu do Brasil. Que espetáculo. Muito legal. Voltando pro futebol, gente. Domingo, 4 da tarde, todo o Rio Grande do Sul vai parar para ver ao vivo aqui na RBS TV o clássico Grenal, que vai ser no Beira-Rio, onde está Jeremias Werneck, para conversar com a gente ao vivo, me contar o que tu encontrou por aí hoje, né? Pós-eliminação na Libertadores, Gerê, e já virar a chave para se remobilizar pro Grenal, certo? Boa tarde. Oi, Alice, boa tarde pra ti e pra todo mundo que tá com a gente. O clima aqui, ele é um clima aí de muita frustração, né? Mas o Inter vai ter que treinar rápido e superar essa ressaca também muito rápido. Não tem muito tempo, são só 3 dias. E treinar e conversar, essa é a receita do Inter para se remobilizar para o clássico de domingo. E já tem treino hoje à tarde, tá? 3h30 da tarde no CT do Parque Gigante, a primeira atividade com portões fechados. O Inter vai treinar na sexta-feira também à tarde e no sábado da mesma forma. O time do Eduardo Cudê para enfrentar o Grêmio vai mudar. Isso a gente pode dizer com certeza, porque o Hugo Malho foi expulso contra o Atlético Mineiro no final de semana, então vai cumprir suspensão e com isso o Fabrício Bustos entra na lateral direita. O Pedro Henrique, ele pode até ser relacionado e aí volta a ser uma alternativa para entrar no decorrer do Grenal. Um Grenal que é muito importante para o Inter, porque nesse momento o Colorado está em 14º colocado, está em 14º lugar na tabela de classificação, 29 pontos, a 3 pontos da zona do rebaixamento e distante bastante do G6, que dá uma vaga para a Libertadores. Portanto, vencer o Grenal não vale só para se recuperar da eliminação, também vale muito os pontos no Campeonato Brasileiro. Vamos saber as notícias do outro lado da força, vamos saber as notícias do Grêmio. Camila Barbieri tem os detalhes. Fala aí, Cami, boa tarde. Fala, Gerê, boa tarde para você, para todo mundo que tá com a gente. Olha, do lado do tricolor, muito mistério nessa preparação pré-Grenal. Todos os treinos serão fechados. Eu confesso que eu estava de olho aqui. O máximo que eu consegui ver foi alguns atletas chegando de carro, mas só isso. Agora, uma informação que a gente pode adiantar já para o torcedor, para a torcedora do Grêmio é o seguinte: Reinaldo e Renato Portaluppi estarão nesse clássico. Isso porque o Grêmio conseguiu adiar o julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que tratava a situação das expulsões na derrota contra o Santos lá em agosto. A punição prévia era de que seriam 4 jogos de suspensão para os envolvidos, então no caso ali, se tratando de Reinaldo e Renato, um jogo eles já cumpriram de suspensão. Agora com esse adiamento, ainda a gente vai ver como é que vai ficar no futuro, então eles estarão disponíveis para esse clássico. Um homem importante de meio de campo, Vila Sante, também estará disponível. Ele cumpriu suspensão por conta da expulsão contra o Palmeiras, então na última rodada já cumpriu essa suspensão, está liberado para o jogo. O Grêmio tem tratado também com bastante cuidado o retorno de Pedro Jeromel, porque claro que interessa super ao Grêmio, né? Ter o Jeromel e o Walter Kahneman lado a lado aí nesse clássico. Eles não atuam juntos em Grenais desde 2021, novembro de 2021, ou seja, 2 anos já, né? E aí tem um destaque importante aqui para eu finalizar a minha participação, que é a despedida de Luizito Soares de um Grenal, né? Ele tem contrato até o final desse ano, então esse vai ser o último clássico que ele vai disputar.
tem 20 gols na temporada. E se o torcedor e a torcedora gremista puxar pela memória, lembra bem, ele marcou gol no último Grenal. Alice, é contigo essas informações aqui direto do CT Luiz Carvalho, CT do Grêmio. Um beijo pra você. Obrigada, Camila, um beijo. Mais um elemento para chamar atenção para esse Grenal de domingo, né? Bom, estamos de olho no Grenal, mas vamos combinar que hoje ainda tem Libertadores. A gente vai conhecer o adversário do Fluminense na grande final. Palmeiras e Boca Juniors jogam em São Paulo. Quem ganhar está classificado porque o primeiro jogo foi 0-0. E quem poderia enfrentar um dos dois na grande final é o Inter, né, gente? Como explicar o inexplicável é o nosso assunto logo depois do intervalo. O que aconteceu? Por quê? Por que desse jeito? A gente também não tem uma explicação, Colorado. Porque como é que explica os torcedores sem ingresso pro jogo, que vieram de longe, só pra ficar ali no entorno do Beira-Rio? O dia inteiro de expectativa e, em muitos casos, sabendo que não iriam entrar. É o Colorado, vamos até a final. Hoje nós vamos com tudo, irmão. Estariam lá apenas para viver o caminho? Nessa quarta-feira ele ardeu em fogo, em paixão. Foi um espetáculo. Um caminho que tinha como destino a grande final da Libertadores. Se dependesse só da torcida, a gente já estaria falando do dia 4 de novembro aqui. Se dependesse do primeiro tempo do jogo também. Mas por quê? Por que sempre do jeito mais cruel? Kennedy! Gol! Do Rio ao inferno, em 6 minutos. Cano! É o nome de um gol que vale a virada! A gente bem que queria, mas também não temos uma explicação, torcedor colorado. Ah, a gente queria poder explicar, sabe? Às vezes quando é assim, cruel, desse jeito, quando se passa 71 minutos acreditando e aí em 6 vira completamente, fica ainda pior. Mas é hora de virar a chave, é hora de pensar no Grenal do próximo domingo, 4 da tarde, ao vivo na RBS TV. Tá aqui ele. Uma ótima tarde pra você.